tá? Então ainda faltam aí alguns. Só está entrando. Boa noite de novo. Boa noite de novo. Pessoal, tá faltando. A Juliana já está aqui, né, Juliana? Parece que ela está ainda no outro também. Guilherme, a Elisa, Matheus, Benício, Alane. Amanda está entrando. Faltando alguns, mas acredito que a gente, agora a gente já é a grande maioria aí da turma que da aula de hoje, né? Então, vamos iniciar aqui. Beleza? Já está gravando, então depois a gente aproveita aí o link e eu gero os dois arquivos e mando para vocês os dois, né? Porque agora a gente vai ter aí dois arquivos de vídeo, né? O da primeira parte, o outro link e o desse aqui. Então, esse é o engenheiro, né, Ricardo Ferreira, aí, meu professor de barragens, olha só que legal, né? Peguei aula de barragens com o Ricardo, ele trabalhou em Furnas enquanto eu fiz estágio, né? Ele sempre foi assim, sempre que eu conheço o Ricardo, sempre é uma referência de Furnas para mim. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade e interesse, prontidão, né? Eu sei que sua agenda é sempre um quebra-cabeça enorme, porque são muitas atividades, muitas responsabilidades diferentes, né? Tem o CREA, tem as instituições, tem Furnas, tem as viagens de Furnas, os trabalhos externos, os trabalhos de consultoria. Então, imagina aí que, com certeza, esse tempo aqui com a gente tem um valor muito significativo, tá, Ricardo? Muito obrigado, de coração. Sempre fui um grande admirador do seu trabalho e das suas experiências. Parece que eu estou tentando compartilhar aí. Qualquer coisa eu te ajudo, tá? Qualquer coisa, se não der certo, você pode me enviar o arquivo, eu compartilho e eu estou aqui para dar uma assistência. Mais uma vez, muito obrigado. Essa é a turma aí do Centro Universitário Montes Belos, do 8º período do curso de Engenharia Civil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, então, Roberto. Todos me ouvem bem? Você consegue me ouvir? Que bom. Então, eu quero primeiro agradecer ao convite, agradecer a participação de todos, né? Eu sei que o horário já é tarde, então demonstra o interesse de todos, né, de estar aqui participando, então, desse bate-papo, dessa conversa, e já fico bastante contente de ver que a turma toda está presente e está interessado em nós trocarmos um pouquinho de informação, né? A recíproca, Roberto, sobre a admiração, obviamente, sobre a questão do respeito é mútua, né? Não só pela experiência, pelos contatos que nós já tivemos, desde a época de Furnas, de PUC, então já é uma caminhada em parceria longa, e é claro que você pode contar comigo para qualquer ocasião, em qualquer momento, eu vou estar sempre disponível e pronto para a gente poder compartilhar e conversar, trocar experiências que também você já as tem bastante. Então, muito obrigado pelo convite e eu queria comentar com todos, né, que o Roberto me deixou bem livre, assim, bem à vontade para escolher um tema, né, e isso é bom e isso é ruim, né? É bom porque eu posso ter mais liberdade, em compensação, eu fico pensando o que seria mais interessante, o que seria uma informação mais útil para todos, né? Visto que vocês estão fazendo a disciplina com o Roberto, então, os assuntos técnicos específicos da disciplina,
Eu acredito que o Roberto vai passar para todos e vai ser muito bem abordado os itens específicos das disciplinas. Então, eu procurei um assunto que, digamos assim, seja menos exposto, que esteja menos acessível e que seja uma informação válida, útil para vocês. Então, eu busquei alguma coisa que eu pudesse contribuir com o Roberto, né? Dar um pontinho ali, que é uma informação que ainda não é uma coisa ainda divulgada, pública, né? E, ao mesmo tempo, fosse útil. E incentivasse vocês também com um assunto referente a barragens. Mas, como é um bate-papo e nós não temos um roteiro para isso, né? Nós não temos um script para seguir, a qualquer momento vocês podem me interromper. O Roberto também me conhece bem, então se o Roberto quiser dizer assim, não, olha, uma comentada sobre o que aconteceu no Belo Monte, sobre as usinas do Madeira, sobre ele até colocou ali meio bem aberto a questão na divulgação que ele me mandou, né, colocou até uma ponte, né, eu coordeno o sistema de monitoramento de pontes de Goiânia, então são 80 pontos, onde nós temos obra de arte especial, e são 120 pontos que a gente monitora desde 2012. É o sistema mais antigo e o único do gênero no país. Não era o foco desse assunto, mas depois, se o Roberto dissesse, dá uma pontuada, eu abro alguma coisa e a gente pode comentar rapidamente como é que funciona um sistema de monitoramento de obra de arte da capital goiana, nesse caso, mas não existe outro semelhante no país, né? Então, nem Brasília, São Paulo, Rio, na verdade, já tive explicando como é que a gente faz aqui em todos esses locais, mas a gente não tem um sistema ainda com a amplitude que nós temos em Goiânia. Mas eu optei, Roberto, então, em abordar um assunto que é bem específico da disciplina e que é uma iniciativa que está sendo implantada em Goiás, né? E aí eu vou comentar com vocês. Eu vou fazer a projeção e vocês me informem se aparece aí para vocês a minha tela compartilhada. Todos estão enxergando? Apareceu sim, Ricardo, perfeito. Ok. Eu vou tratar, então, né, como eu tinha comentado, de um assunto mais específico, e a minha ideia é a gente trabalhar, então, com os aspectos da portaria, né? Eu vou colocar aqui para eu poder. Não consigo ver depois vocês. Se vocês quiserem falar ou me interromper, façam no microfone, que na hora que eu estiver observando a apresentação, não consigo mais observar se vocês querem falar ou querem interromper. Então, pode interromper à vontade. Nós estamos aqui, se o Roberto permitir, nós estamos em casa, né? Eu estou em casa, todo mundo está em casa, né? Mas nós estamos em casa, então vocês podem interromper, pode parar, à vontade. Tá? É um bate-papo. Beleza, Ricardo. Qualquer mensagem que eles me enviarem aqui no WhatsApp ou no chat, eu transfiro em áudio. Qualquer coisa, se eles não quiserem ativar o áudio, aí pode ficar tranquilo. Tudo bem, então você vai me auxiliando. Então, o que é o assunto que eu queria tratar com vocês? É uma análise, né, da implantação da Política Estadual de Segurança de Barragens, que é a portaria da SEMAD 146 de 2019. O porquê que a gente vai tratar isso, né? O Estado de Goiás foi o primeiro a implantar uma política estadual, né? A gente tem política nacional, que é uma política de lei, né? A Lei 12.334, de 2010, então ela está fazendo 10 anos que nós temos política nacional de segurança de barragens, mas os eventos sucessivos de colapso têm feito com que a gente se pergunte se essa política realmente está sendo implantada, né? A política é boa, mas a implantação dela ainda está muito incipiente. Então, o Estado de Goiás tomou a iniciativa no ano passado de fazer, né, uma implantação mais local, mais específica, tomando algumas medidas em âmbito estadual, que estão colocadas nessa portaria da SEMAD, né, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, essa portaria que foi
liberada, né, foi publicada em julho do ano passado. E ela tem a sua implantação programada até o final do ano, agora de 2020. Ela terminaria essa fase de implantação no mês de junho, mas, em razão dos aspectos de pandemia, o prazo foi prorrogado até o final do ano. Eu fiz uma análise, junto com a CEMAD, das implantações, dos dados de implantação dessa política, agora no final do prazo, que era o prazo regular. Então, os dados que eu vou apresentar para vocês são os dados, então, que ainda não foram publicados, porque o prazo foi estendido, são dados que não são liberados no portal da CEMAD ainda, né? Então, é uma análise interessante, com características bem particulares e que refletem o cenário do estado de Goiás. Então, para aqueles alunos, né, que logo, logo vão ser engenheiros e tiverem interesse de trabalhar na área de barragens no estado de Goiás, principalmente, né, a gente apresenta aqui nessa análise de dados um retrato bem interessante de qual é o cenário que vocês vão encontrar no mercado de trabalho para essa área de barragens, pelo menos no foco do estado de Goiás, e eu vou comentar sobre outros estados, né? O que motivou a implantação dessa política estadual? O que motivou é exatamente algumas ocorrências, né? Como, obviamente, essa aí, né? Então, essa é a ruptura, né? Vocês têm o áudio do vídeo ou não? Ou só o vídeo? Só o vídeo. Só o vídeo? Mas Bom, talvez eu vou consiga comentar, pelo... então. Certo. Então, isso aí é o início, né, da ruptura. A barragem do Córrego do Feijão é de janeiro, né, de 27 de janeiro do ano passado. Esse é o local da barragem, né? Uma barragem que pertence à Vale. Alguns dados de localização, né? Vocês podem observar que tem gente caminhando ali, né, veículos. Então, uma altura aí de aproximadamente 12 vezes a altura das pessoas, né? Então, as instalações que foram logo atingidas, assim que houve ruptura. Tem gente trabalhando ali, né? Fazendo intervenções na barragem. A barragem estava em recuperação. Ela não deveria estar em operação, porque ela estava em recuperação. O local de carregamento, né? A área onde era armazenado o minério. E tem uma outra câmera ali, né? Onde eles vão mostrar as imagens, que é essa aí. Está no meio daquele local de armazenamento. Aí vocês observam aí que parece até uma erupção vulcânica, né? Parece que a gente está vendo o deslocamento de uma frente de lava. E aí os tratores, veículos, caminhões, pessoas tentando fugir, né? A locomotiva ela foi soterrada, né, pela onda de minério, né, de lama. O motorista do trator, né, ele se salvou, e os ocupantes da caminhonete também conseguiram se salvar. Então, a outra câmera ali, a câmera 2, né, está próximo da barragem 1, que é uma barragem que não rompeu. Então, ali as instalações tinham sido já destruídas, né? Aqueles funcionários que estavam na base da barragem que rompeu estavam fazendo o DHP, que é o dreno horizontal profundo. O dreno horizontal profundo é uma solução dada para exatamente aliviar as subpressões, sinal que a barragem tinha realmente problema de drenagem. Estava em tratamento. Os veículos fugindo, né?
um outro veículo também, né, saindo ali da área. Esse é o caminho que eles fizeram, né? Um outro caminhão, um outro veículo. E ali é a cena de destruição, né, do vale todo. Outros veículos tentando sair ali, né, procurando uma rota de fuga também. Uma empilhadeira ali posicionada. Então, algumas pessoas que conseguiram se salvar, né? Essa é a rota que os veículos fizeram, próximo da barragem 6. Essas são outras barragens na região. Ali era o local onde mais houve vítima, né? Ali é o centro da vaga, onde tem a parte administrativa. Outras barragens que não foram atingidas, né, ao redor, então, são muitas barragens de rejeito ali. Então, no total, foram 400 vítimas, né? Então, entre mortos e desaparecidos, né? Então, esse é um dos acidentes, né? Nós tivemos também Mariana, e se vocês observaram, agora, no mês passado, a gente teve um caso de uma ruptura de um conduto forçado de uma barragem lá no interior do Ceará. Então, assim, repetidamente, a gente tem tido as falhas de barragem, né? Então, naturalmente, o setor se movimentou. Foi necessário que fosse feita uma movimentação em busca de algumas alternativas, de algo que pudesse ser feito no sentido de você buscar dar mais segurança, né, para os empreendimentos de barragem. Como que se pode dar para a sociedade, né, passar para a sociedade uma ideia de empreendimentos mais seguros? Porque, na verdade, a gente tem milhares de barragens no país e elas não estão todas, né, colapsando, mas quando ocorre um acidente como esse, quando ocorre um colapso, a imagem da engenharia, de uma forma geral, fica muito manchada. A imagem de todos nós fica muito manchada, né? Acredito que, assim, vocês mesmo, alguém deve ter perguntado assim, mas, poxa vida, não tem uma forma de fazer uma barragem que não aconteça isso? Por que continua fazendo barragem? Enfim, existem perguntas que todos nós respondemos, mesmo trabalhando ou não no setor. Vocês imaginam para quem trabalha no setor, né? Para quem trabalha com construção de hidrelétricas, de barragens, para múltiplos usos, né? Barragem para contenção de água, para irrigação. Então, essas perguntas são muito frequentes. E a gente sabe que, na verdade, o Brasil tem um histórico e tem uma competência consagrada no mundo todo de ter um setor barrageiro, de engenharia de barragem, muito competente. Historicamente, é o contrário. Os outros países procuram o Brasil para desenvolver seus projetos de barragem. Não é à toa que nós temos aqui algumas das maiores barragens do mundo, né? Nós temos Itaipu, que é o recorde mundial, todo ano bate recorde mundial de geração de energia, é uma das maiores barragens do mundo. Nós temos Itapebi, no interior da Bahia, que é uma das barragens mais altas do mundo, com mais de 200 metros de altura. Enfim, temos barragem, por exemplo, Serra da Mesa, que é uma barragem que fica encravada dentro de uma montanha. Enfim, nós temos assim, barragens singulares, barragens muito bem executadas, seguras, e que trazem, na verdade, um grande orgulho para a engenharia brasileira. Então, é muito ruim para o setor de barragens esses acidentes, porque chama atenção para casos pontuais de falha, né, de colapso, enquanto que o setor todo, de uma forma geral, é um setor bastante controlado e bastante organizado, né? A gente tem que entender que existem, nessa área de barragens, existem níveis de engenharia muito diferentes, isso é importante a gente compreender, né? A gente tem, vamos segmentar aqui rapidamente, né?
as barragens que são para geração de energia, que são fiscalizadas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Nós temos as barragens de rejeito de mineração, que são as barragens fiscalizadas pela ANM, Agência Nacional de Mineração, e temos as barragens para contenção de água, que não seja para geração de energia, que são fiscalizadas pela ANA, Agência Nacional de Águas. Então, uma barragem para, por exemplo, para irrigação, uma barragem para abastecimento de água potável, né, de uma cidade ou de um município como um todo, essas são barragens fiscalizadas pela ANA. De uma forma geral, as barragens do setor elétrico são as mais controladas, são as que têm mais recurso, mais instrumentação, o controle é muito mais minucioso, muito mais detalhado, né? E as barragens de contenção de água, de uma forma geral, são as que esse rigor é um pouco menor por conta de menos investimento nesse tipo de barragem. E as barragens de mineração estão ali no meio termo, né? Só que as de mineração têm rompido mais frequentemente. E a gente precisa entender como é que isso funciona do ponto de vista de negócio, né? O Roberto me conhece lá de Furnas, né, da Eletrobras Furnas, e eu estou em Furnas há 19 anos, são quase 20 anos. O que a gente precisa entender numa empresa do setor elétrico, né, a Eletrobras, por exemplo? Uma hidrelétrica para a Eletrobras, Itumbiara, Serra da Mesa, a usina de Corumbá, as usinas, elas são o nosso maior ativo, é o nosso maior patrimônio dentro da empresa. Então, elas recebem investimento frequente. Se a usina não operar, ela não gera energia. Se ela não gera energia, a empresa não vende, ela não fatura e, obviamente, não tem lucro. Não tem sentido a empresa sem o seu parque de geração. Aí eu estou falando de uma forma de geração, apenas a hidrelétrica, né? Mas a gente tem outras formas de geração, fotovoltaica, eólica, tem térmica, enfim. Mas, em termos de quantitativo, a Eletrobras ela é muito mais hidráulica. E as suas usinas, as suas barragens são o seu maior ativo. Então, nós temos equipes completamente dedicadas na usina para fazer manutenção o tempo todo. Tem equipamento que é lido diariamente, tem equipamento que é lido mais de uma vez por dia, você tem equipe dedicada para fazer manutenção, operação. Então, aquele instrumento, aquele equipamento, né, aquela usina, aquele empreendimento, ele é monitorado periodicamente. Gente na barragem, e esses dados são passados para Goiânia, são passados para o Rio de Janeiro, onde outros profissionais vão analisar esses dados e vão, juntamente com a equipe de obra, fazer a gestão desse empreendimento. Então, assim, o setor elétrico ele tem essa característica, né? Vocês, por exemplo, podem procurar aí na internet, vocês não vão ver, normalmente, grandes usinas ou usinas hidrelétricas de grande porte que não sejam, principalmente as de concreto, elas não rompem. Você não tem histórico desse tipo de colapso, porque elas são muito bem controladas e monitoradas. No setor minerário, né, no setor da mineração, a gente precisa entender, como vocês viram ali nas imagens aéreas, que a barragem de rejeito, ela é o maior passivo da mineradora. É exatamente o contrário, né? Porque o negócio da Vale, o negócio da mineradora, não é a barragem, o negócio dele é a lavra, é a mina. Ele quer minerar. O subproduto dele é que ele precisa dar uma destinação que seja tecnicamente adequada, né? A barragem de rejeito, na verdade, ela nasceu para resolver um problema que era muito pior, porque isso há 50 anos atrás, esses rejeitos, eles iam todos para onde? Iam direto para os córregos que estavam próximos dessas mineradoras, eles eram lançados de maneira completamente indevida. Então, uma solução que foi dada na época era proibir o lançamento direto desses rejeitos nos cursos d'água. E uma solução que foi dada foi exatamente lançar e criar as barragens para armazenar esse material. Então, na verdade, as barragens nasceram como uma solução para um problema ambiental e social muito pior. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? A gente entende, né, mas não aceita, obviamente, não pode ser uma coisa aceitável, mas a gente entende que para o negócio da mineração, aquela barragem, ela é custo, ela não é investimento. Tudo que é colocado lá
é um dinheiro que não traz retorno direto, né, no seu negócio. Então, as barragens de mineração, elas têm muito menos investimento, controle, e principalmente as intervenções, elas são mais postergadas do que no setor elétrico, por exemplo, né? Aquilo que eu comentei com vocês, que aparece no vídeo lá, do pessoal fazendo o DHP, que é o dreno horizontal profundo, ele já deixa bem claro, deixa evidente que a Vale já sabia que a barragem tinha problemas de drenagem, e que esses problemas de drenagem, obviamente, devidamente quantificados, põem em risco a estabilidade da barragem, porque é uma barragem de terra, né? É uma barragem de terra. A barragem de minério é uma barragem de uma terra, de um solo específico, né? Com características específicas daquela mineradora. Mas uma barragem de terra que você não tem um sistema de drenagem adequado, ela é uma barragem que está com um nível de risco muito elevado. E a Vale sabia, tanto é que estava fazendo as intervenções, mas infelizmente as intervenções não deram resultado a tempo de evitar o colapso. Certamente, essa informação de que a barragem tinha esses problemas é muito antiga, ela é muito anterior. Isso a gente não tem dúvida. O que a gente observa é que há uma postergação de fazer a intervenção, porque, obviamente, tem custos elevados, né? E tenta-se sempre manter ali um nível de operação, mesmo com a barragem apresentando alguns problemas. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto, né? Enquanto que no setor elétrico, a barragem é o maior ativo daquela empresa, no setor da mineração, as barragens costumam ser o maior passivo que essas empresas têm. Então, o nível de investimento, o nível de engenharia é completamente diferente. Aquilo que vocês já ouviram falar muito no ano passado por causa desse acidente, né? A questão de você fazer um processo de barragens, né? Barragem de mineração, e que você vai fazendo as elevações de nível, né? Para montante ou para jusante, não importa. Isso é uma técnica executiva de você fazendo os alteamentos, né? Você constrói a barragem, por exemplo, com 30 metros, aí daqui a algum tempo essa capacidade exauriu, aí você aumenta mais 10 metros, mais 10 metros. Isso é completamente impensado no setor elétrico ou no setor de água. Projeto é projeto. A barragem está aqui, vai ter 50 metros, vai ter 80 metros, vai ter 100, vai ter 200. Acabou. Esse negócio de fazer alteamento não existe em outros setores, a não ser no setor da mineração, porque é um critério de economia. Então, ele pode até prever que ele vai armazenar lá uma quantidade de minério e ele precisaria de uma barragem de 80 metros. Mas, para postergar os investimentos, ele faz com o que ele precisa para os próximos anos. Faz com 30. Aí, daqui, quando exaurir isso, ele faz um outro investimento. Então, ele vai postergando os investimentos para dar fluxo de caixa, para dar um retorno financeiro, mas faz isso com técnicas que são completamente inexistentes, são completamente inaceitáveis em outras áreas da engenharia de barragem. Então, esses processos de alteamento não existem em outros ramos de barragem. Então, isso é importante a gente frisar, que é uma técnica que a gente jamais, você não vai ver isso acontecer em outros tipos de barragem que não seja do setor da mineração. Bom, então, em razão disso, foram criados alguns movimentos no ano passado, né? Isso aqui vocês podem procurar no site do Confea, se vocês colocarem lá GT Barragens do Confea. Então, um dos grupos que foi criado foi um grupo encabeçado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Aqui eu tenho algumas fotos de algumas das reuniões desse grupo de trabalho. O grupo de trabalho, o Confea, né, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, convidou alguns profissionais da área de barragens para compor um grupo de trabalho para elaborar políticas de melhoria de segurança de barragens. Então, eles convidaram 4 profissionais, né? São, aqui na foto de baixo, vocês estão vendo o mouse? Eu consigo apontar aqui com o mouse? Vê sim o mouse. Sim. Eu vou usar a canetinha aqui, então. Então, nessa foto aqui de baixo, nós temos o Fred aqui, que é um engenheiro civil do Confea, então ele fazia a parte administrativa, e o Confea convidou 4 profissionais da área de barragem para compor esse grupo de trabalho. O André Schuring,
é engenheiro da área de barragens no setor de abastecimento de água. Ele é lá do Mato Grosso e trabalha muito no setor de abastecimento. O Abdel Rach, ele é geólogo e trabalha com projetos de barragem para mineração. Ele é o representante brasileiro, ele é do Paraná, ele é o representante brasileiro no Comitê de Mudanças Climáticas da ONU. E ele faz projeto na área da mineração. E tanto eu quanto o André Marques, que está aqui, a nossa experiência é mais no setor hidrelétrico, né, de barragens para o setor elétrico. O André Marques, o José Marques aqui na direita, né, ele é ex-professor da Universidade Federal do Paraná, aposentado, foi presidente da Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, né, já foi presidente do Ibracon, e o ano passado ele era vice-presidente do CBDB, que é o Comitê Brasileiro de Grandes Barragens. Então, nós compusemos esse grupo e para analisar os aspectos de segurança e propor melhorias nessa linha. Nessa reunião aqui de cima, né, foi uma reunião que a gente fez exatamente com os órgãos fiscalizadores, para alinhar com eles as políticas que a gente poderia implementar com apoio, obviamente, de quem fiscaliza. Quem fiscaliza? ANA, ANEEL, ANM e as agências estaduais. Então, aqui tem um grupo da ANA, né, o Patrick, que está aqui na esquerda, é o presidente da ANA. Aqui tem um grupo da ANM, Agência Nacional de Mineração, né, e aqui no meio esses dois são da ANEEL. Então, a gente alinhou as políticas com eles para a gente buscar intervir na forma de trabalhar de maneira a trazer um pouco mais de segurança. Eu não vou, seria muito longa a conversa se eu fosse detalhar todas as iniciativas que a gente propôs no final do ano passado. Então, a gente trabalhou durante um ano, né? Fizemos reuniões mais ou menos a cada 45 dias lá em Brasília e elaboramos alguns documentos que foram passados ao CONFER no final do ano passado. O que eu vou comentar aqui hoje com vocês é uma das políticas que a gente pediu para fazer, né? Uma das políticas, que era a questão do cadastramento de barragens, né? Uma pergunta que a gente sempre faz e que ninguém tem a resposta é, por exemplo, quantas barragens tem no Brasil? Quantas barragens tem em cada estado da federação? Quantas barragens tem em Goiás? Quantas barragens tem no Mato Grosso, Rio de Janeiro? Como é que elas são? Né? São novas? São velhas? Qual que é a altura que elas têm? De que material elas são construídas? Né? São de concreto? São de terra? São barragens de enrocamento? São perguntas óbvias, né? Para qualquer gestor, se você quer gerir alguma coisa, qualquer sistema, não importa qual seja, isso tudo começa por conhecer aquilo que você está gerindo. Como é que eu vou gerir segurança de barragem se eu não consigo responder nem quantas barragens são? E essa é a lacuna de conhecimento que a gente tem no país. É uma resposta que ainda não tem, não existe. Por isso que a gente vai ter acidente frequentemente. Porque as barragens, elas são escondidas, na maioria das vezes, pelos seus donos. As barragens de menor porte, aquelas de irrigação, aquelas para abastecimento, o dono constrói e não comunica, não informa ninguém. E todo ano, se vocês procurarem, agora, esse ano mesmo, de 2020, aqui em Goiás, nós tivemos ruptura de uma barragem em Pontalina, nós tivemos ruptura de uma barragem em Goiatuba, e causou grandes prejuízos, causou danos ambientais, desabrigou gente. A mais importante, se vocês olharem depois na internet, se vocês olharem de Goiatuba, felizmente não matou ninguém, mas causou danos a 3 pontes que conectavam o município inteiro. O município ficou semanas completamente isolado. Então, assim, afetou completamente a vida das pessoas, e era uma barragem clandestina. E o pior para a gente, né? Para a gente, engenheiros, o dono da propriedade rural era engenheiro civil, e era ex-prefeito do município. Então, assim, você vai observando as coisas, você diz assim, que catástrofe, né? Do ponto de vista organizativo, está tudo errado, né? Assim, uma pessoa que já foi prefeito do município faz uma barragem, não comunica a ninguém. Então, assim, hoje em dia, no consciente coletivo das pessoas, você ir lá e barrar um curso d'água, criar um obstáculo, fazer um reservatório,
isso não é uma obra de engenharia. De uma forma geral, as pessoas não entendem que isso é uma obra de engenharia, o que é um absurdo, né? Acham que isso não há necessidade de conhecimento técnico, de informação ou de formação, né? Aposto que vocês podem até relatar aqui, certamente alguém aqui nessa conversa nossa conhece alguma pessoa, próximo, parente, que tem uma propriedade rural que mandou fazer uma barragenzinha, um açude, um reservatório, e o que ele fez? Puxou umas máquinas, empurrou terra, compactou com o peso próprio da máquina e está resolvido. É a barragem mais perfeita do mundo. É ou não é assim? Tenho certeza que vocês conhecem alguém que fez assim. E aí, barragem sem sistema de drenagem e sem um extravasor de segurança, ou de fundo, ou vertedor de superfície, não importa qual, é uma barragem completamente perigosa. Porque não existe a possibilidade de você impermeabilizar uma barragem, então a água vai passar por ela, vai mudar completamente o estado de tensão do solo, e se você não tiver sistema de drenagem e sistema de segurança, essa barragem, em algum momento, tem grande possibilidade de romper. E é esse o cenário, né? Então, a iniciativa, uma das iniciativas que a gente colocou como prioritárias é que o país faça um cadastramento ostensivo das barragens. A gente precisa conhecer o que precisa ser gerido. Eu não posso fazer um sistema de gestão se eu não sei como é que elas são, onde elas estão, geograficamente, eu preciso saber onde elas estão. E eu preciso saber o estado de conservação delas, quais são as piores, né? Nós vivemos num país que não é um país de primeiro mundo, que tem recurso sobrando para fazer fiscalização, para fazer acompanhamento desse tipo de obra. Muito pelo contrário, se vocês procurarem matérias aí, o que vocês vão ver é que a ANA, a ANEEL, a ANM, a ANEEL ainda tem um pouquinho de recurso, porque tem fundo específico para isso, mas a ANEEL, a ANM, não tem gente para fiscalizar. A SEMAD aqui em Goiânia, ela tem 2 técnicos de nível médio para fiscalizar a barragem, e eles não fazem só isso. Eles fazem licenciamento ambiental, eles fazem outorga de água, eles fazem tudo na SEMAD, inclusive tem que fiscalizar a barragem. Vocês acham que tem condição de 2 indivíduos conseguir fiscalizar alguma coisa? Também não tem. Então, assim, a gente precisa criar alguma forma de você montar, né, criar um critério de priorização. Já que eu não posso fiscalizar tudo, se eu souber aonde estão as de maior risco, as que têm mais possibilidade de dar problema, eu vou priorizar a fiscalização dessas. Mas eu só vou saber quais são as piores, onde elas estão, se eu souber, se eu fizer um cadastro eficiente. Então, uma das propostas que a gente fez, que a Ana está trabalhando, ela ainda não soltou uma medida obrigando o cadastramento compulsório, né, das barragens no Brasil, mas a gente trouxe essa proposta para Goiás, conversando com a SEMAD, e a SEMAD já fez. Né? No ano passado, eles compraram a ideia, entenderam da importância de fazer o cadastro, e a gente, dialogando com eles, né, a gente, assim, com fé e a CREA, em parceria com a SEMAD, e a SEMAD soltou essa portaria para fazer o cadastramento. Então, o que a gente vai conversar é exatamente o resultado desse cadastramento. Então, como é que foi o perfil levantado até agora das barragens goianas, né? Então, primeiro, só comentando, né, essa questão dos acidentes, eu já mostrei ali o de Brumadinho, mas isso não é uma prerrogativa brasileira, não é algo que só aconteça no Brasil, né? Tem histórico de rupturas em vários países, e para vocês terem uma ideia, o Brasil não é nem perto dos países que mais rompem barragem. Rompem muito mais no Canadá, nos Estados Unidos, na China, na Austrália, tem muito mais colapsos nesse país do que no Brasil. A gente só tem um pecado muito grave para a gente ser lembrado toda vez que fala de ruptura de barragem. É que os colapsos recentes do Brasil mataram gente. Esse é um grande problema para o nosso colapso. Eles repercutem porque mataram gente. Para vocês terem uma ideia, em 2018, um pouquinho antes de romper Brumadinho, teve uma ruptura de uma barragem na Austrália, que a quantidade de material que vazou dessa barragem foi 8 vezes maior que Brumadinho. E ninguém ficou sabendo. É até difícil de buscar esse tipo de informação. Só que qual que é a grande sacada dos outros países? Eles monitoram, eles têm cadastro, eles sabem.
E os investidores têm responsabilidade. Quando eles estão com problema, eles avisam todo mundo. E todo mundo evacua. Então, os órgãos e as pessoas são avisadas. E as pessoas saem. Então, se ocorre a ruptura, você não tem morte de pessoas. Você tem danos materiais, você tem outros tipos de consequências, né? Mas não mata pessoas. E isso repercute bem menos no mundo, né? Esses colapsos acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Mas os colapsos brasileiros, infelizmente, né? E mais recentemente, Mariana e Brumadinho, mataram muita gente. Então, esse é o nosso grande problema. Os nossos acidentes, as pessoas não levam a sério, elas ignoram o risco, elas assumem risco exagerado, continuam operando essas barragens com problema, e quando acontece os colapsos, pega todo mundo de surpresa, como pegou os próprios funcionários da Vale ali, em pleno horário de trabalho, e morreram trabalhando. Né? Essa é a logística da coisa toda, né? A gente precisa fazer um banco de dados, né? Isso a SEMAD propôs nessa portaria, né? Para que a gente possa traçar um perfil das características técnicas. Isso é importante, eu não posso fazer gestão das barragens se eu não sei o perfil técnico delas. Isso passa por fazer uma análise estatística, obviamente, desses dados, né? É o que eu vou mostrar para vocês, né? Mostrar uma análise estatística dessas informações. Eu posso definir, né, classes de risco, isso aqui é fundamental, classes de risco. Se eu tenho os dados cadastrados, todos corretos e confiáveis, eu consigo fazer uma análise preliminar de risco, só baseada nos dados da barragem. E com essa classe de risco definida para cada barragem, eu consigo dar prioridade de fiscalização. Porque aquelas barragens que está tudo bem, está tudo ok, elas estão funcionando bem, classe de risco muito baixa, eu vou deixar para depois, já que eu não tenho recurso de fiscalização apropriado para fiscalizar todas. Então, isso é importante, fazer análise de risco para que a gente possa ter uma prioridade de fiscalização. Como é que entra essa questão toda, né? Eu vou pular essa parte do conceito, o Roberto vai abordar bem com vocês. Eu coloquei aqui uma foto numa barragem de uma hidrelétrica, né? Sobre essa questão do risco, né? Como eu falei, a gente precisa da classe de risco da barragem. Vou explicar para vocês que ela tem 4 níveis, né, para as barragens que a SEMAD fiscaliza, que são as barragens de água, né? Lembrando, esse cadastro não é elaborado para barragens de rejeito nem hidrelétricas, até porque essas já têm um cadastro muito bem definido pela ANEEL e pela ANA. Você não esconde uma hidrelétrica e você não esconde uma barragem de uma mineradora. Elas são muito fiscalizadas. O que se esconde normalmente são as barragens para contenção e para reservação de água. Essa é que o número é muito polêmico, né? Não se sabe exatamente quantas elas são. A questão dos colapsos, né? A gente tem cada vez mais presente no mundo inteiro fenômenos naturais extremos, né? Cada vez mais nós vamos sofrer com fenômenos extremos, em razão até das alterações que nós temos climáticas. Então, a gente vai ter claramente mais terremotos, mais enchentes vão ocorrer com maior frequência, porque o regime de chuvas muda frequentemente, e atualmente a gente tem um regime de chuvas que concentra as chuvas em uma área muito pequena e um volume muito grande. Então, isso faz com que a gente tenha chuvas torrenciais, e isso gera um acúmulo de água nos córregos muito grande, né, nos cursos d'água. Então, isso põe em risco, obviamente, as barragens de água. Aliado à falha de planejamento, manutenção, que a gente deixa para depois, resultado do rompimento de barragem. Não tem muito jeito, não. E se vocês me perguntarem qual a perspectiva para o futuro, cada vez mais frequente. Nós vamos ter cada vez mais rupturas de barragem. Porque a gente observa, até pelos próprios números que eu vou mostrar para vocês, que a questão da conscientização com o risco de barragem ainda não existe. Tá? Ricardo, aproveitar só a deixa da perspectiva para o futuro, e vou trazer a pergunta do Carlos Matheus e já derribando aí. Se vocês quiserem ativar o áudio. Carlos, quer fazer a pergunta aí? Oi, quero sim. Ricardo, boa noite. Eu tinha ouvido falar que essas barragens de alteamento, elas já estão sendo proibidas em alguns países e que no Brasil está vigorando uma lei para isso. Essa informação é verdadeira? Sim. A ANM, com a ruptura de Brumadinho,
ela proibiu, né, os processos de construção estão proibidos no país de barragens de alteamento a montante. Não podem ser construídas novas, e junto com essa portaria da ANM, além de proibir as novas, ela obriga os donos das barragens existentes a apresentar um plano de desmobilização, ou seja, elas vão ser desmobilizadas. A Vale mesmo já desmobilizou mais de 10 barragens desse jeito no país. Então, elas vão deixar de existir no futuro próximo. Mas aí no caso, a jusante e a de linha de centro, se eu não me engano, poderiam ser Elas construídas ainda normalmente. estão proibidas, não estão proibidas. Mas a tendência da mineração, elas vão ser forçadas, né, a mudar o processo produtivo. Por que acontecem frequentemente essas rupturas no estado de Minas? Se você tem, em quantidade de mineração da Vale, em termos de quantitativo, você tem muito mais produção, por exemplo, na Serra do Carajás, no Pará. Mas você não tem essas rupturas lá. Por quê? Porque a Vale, obviamente, nasceu em Minas, né? Então, o processo minerador dela em Minas é mais antigo, é um processo tradicional, em que esse processo de extração do minério é por via úmida. E como a Serra do Carajás é um projeto mais recente, né, em termos de Vale, hoje a produção lá é muito maior, mas ela já nasceu numa filosofia já de mineração por via seca. Então, lá não tem o rejeito. Lá, na verdade, não existe a barragem. Os rejeitos são feitos em forma de pilha. Então, é pilha seca, você não tem a barragem. Então, o que vai acontecer de maneira forçada é que a Vale vai ter que fazer os investimentos também no seu parque minerador lá de Minas, que é mais antigo, e fazer uma substituição, se ela quiser manter a extração, ou fazer uma substituição para um processo mais moderno, que, obviamente, ela sempre esteve postergando, né? O fato de fazer a barragem é uma forma de postergar um investimento numa tecnologia mais moderna. Então, inevitavelmente, agora, esse processo vai ser feito a fórceps, né? Na marra, porque não vai ser mais permitido esse tipo de construção no futuro, e as antigas estão sendo desmobilizadas. Desmobilizar uma barragem é caro. Você imagina retirar todo esse material, arrumar lugar para colocar isso, é um processo muito caro. Então, a forma de produção vai ter que mudar. Eu vi que em Minas Gerais mesmo a concentração desse tipo de barragem é bem grande, né? Tem uma Enorme, quantidade. né? E tem muitas ainda que tem que tem risco de colapso, né? De se romper, aliás, né? Vi que muitas. De uma forma, assim, uma resposta bem correta é dizer assim, toda barragem tem risco de romper, né? Não existe Isso. empreendimento de engenharia que não tenha nenhum risco. Mas, assim, no Brasil, nós temos mais de 900 com risco alto, para você ter uma ideia. Nos 4 níveis, né, são 4 níveis de risco, o nível máximo, nós temos mais de 900 no Brasil. E qual que seria um tipo de barragem que poderia substituir, que as mineradoras poderiam utilizar para substituir essa barragem de alteamento, visando a economia e segurança? Eles podiam fazer como os outros setores fazem, né? Você pode fazer uma barragem de minério, uma barragem de terra, ela é segura, mas faça um processo único, faz um projeto bem feito de uma barragem de implantação, faz um projeto único, instrumenta direitinho e monitora. Esse processo de alteamentos sucessivos, esse processo de você ficar fazendo, uma analogia, é praticamente fazer um puxadinho, né? Assim, ó, faz de um jeito, agora que não cabe mais, faz mais um puxadinho, mais um puxadinho. Esse processo é que não se faz em outros ramos da área de barragens. E nós temos barragens de terra muito bem executadas, nós temos barragem de concreto, né, que funcionam muito bem. Então, assim, não há necessidade de você, se for necessário fazer uma barragem, você tem técnicas plenamente dominadas e conhecidas que poderiam fazer essas barragens muito seguras. Certo, então, obrigado, viu? Nada, disponha. Então, aqui tem uma série, né, de rupturas, só para lembrar, né, que esse não é um processo recente, mas realmente os 2 últimos, aí, de 2015, Mariana, e 2019, Brumadinho, eles tiveram um impacto muito maior, né, em termos de vidas, no caso de Brumadinho, em termos de impacto ambiental, no termo de Mariana. Então, mas rupturas de barragem, de uma forma geral, não são incomuns nem no Brasil nem no mundo.
Então, essa é a sequência histórica, né? Nós temos a Lei Federal de Segurança de Barragens, a 12.334, que é de setembro de 2010, então ela está fazendo 10 anos agora. Mas, como a gente não consegue ter números efetivos, a gente está partindo para uma questão de um cadastro compulsório, obrigatório, né? Para que a gente possa ter um cenário mais gerenciável no nosso país. E a gente começou fazendo esse piloto aqui em Goiás, pela proximidade que a gente tem, obviamente, de estar aqui e poder conversar com as autoridades e explicar a importância de fazê-lo. Para vocês terem uma ideia, em termos globais, né, quais são os números do Brasil? Né? O que nós temos cadastrado no país? Nós temos 17.600 barragens cadastradas, né? 17.604 barragens. Deixa eu voltar aqui. Dessas 17.600, 4.830 estão de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragem. Esse é um dos problemas. A Política Nacional de Segurança de Barragens, ela só controla grandes barragens. O que são grandes barragens? São barragens com mais de 15 metros de altura, são barragens com mais de 3 milhões de metros cúbicos de volume reservado, são barragens com dano potencial associado médio ou alto, ou então que elas armazenem algum rejeito perigoso de acordo com as normas do CONAMA. Só que 15 metros é muito no nosso país. Tem muitas barragens de menor altura do que isso e que causam muito problema. Então, essas barragens elas não são controladas pelo governo federal. Uma das propostas que a gente tem é que a gente baixe mais esse limite, né? A gente trabalha com barragens menores também. No caso, o cadastro de Goiás, que a gente propôs, ele não tem esse limite, é para todas as barragens. Dessas barragens todas, né, não há outorga, não há autorização, não há licença em quase 60% das barragens. Então, isso é um absurdo, né? A nossa barragem não tem nem outorga, não tem nem licença. O cara faz a barragem e não tem outorga de água. E tira a água, né? Então, assim, é um completo descontrole. Dessas 17 mil, apenas 5.086, elas têm categoria de risco. Só para a gente comentar rapidamente, a classe de risco de uma barragem depende de 2 parâmetros. A categoria de risco e o dano potencial associado. A categoria de risco, ela analisa a barragem. Então, assim, é a técnica executiva, se ela tem plano de segurança, se tem gente tomando conta, que tipo de barragem que ela tem, que dispositivo de segurança que ela tem. Então, a categoria de risco analisa o empreendimento. E o dano potencial associado analisa o entorno da barragem. Se ela romper, que danos eu posso ter? Eu tenho uma cidade próxima, eu tenho gente morando, eu tenho ponte, eu tenho rodovia, então ela analisa o entorno da barragem. O dano potencial associado está relacionado. Se ela romper, que riscos eu tenho, né? Que danos eu posso causar? Danos à perda de vidas humanas, danos econômicos, danos sociais e danos ambientais. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, a análise da classe de risco, ela é uma análise bem global. Ela analisa tecnicamente seu empreendimento, com a categoria de risco, e analisa o entorno da barragem, as consequências de uma ruptura, através do dano potencial associado. Então, esses 2 indicadores cruzados compõem a classe de risco do empreendimento. Então, o que acontece? A pergunta que o Marcos colocou, né? Aqui embaixo, 909 empreendimentos, eles são classificados simultaneamente como categoria de risco e dano potencial associado altos. Eles têm os 2 indicadores de risco altos. Nós temos mais de 900 barragens que são, digamos assim, críticas. Né? Se a categoria de risco é alta, significa que talvez não tenha um sistema de drenagem eficiente, não tenha um sistema de segurança adequado, o processo executivo não é dos mais seguros, e se o dano potencial associado é alto, eu posso ter uma reserva, uma zona de proteção ambiental logo adjacente, eu posso ter pessoas morando, eu posso ter uma rodovia, uma ferrovia, eu tenho algo ali que vai causar um grande dano para a sociedade. Então, assim, se as 2 coisas são altas, eu preciso de controle, né? Eu preciso de fiscalização, eu preciso de autuação, eu preciso intervir com o dono, né? Dizer assim, dá para melhorar? O que você pode fazer para melhorar isso aqui? E elas são quase 1.000 no Brasil, né? Com os dados. E assim, entendam que esse número é muito subestimado. Porque você acreditar que só tem 17 mil barragens no Brasil é brincadeira, né? É uma brincadeira. Então, na verdade, assim, não existe um cadastro eficiente, né? Certamente em Goiás tem mais de 17 mil barragens.
Então, esse número está longe de ser verdade. Mas dessas 17 mil que estão no cadastro federal, ainda assim, quase 1.000 têm os 2 indicadores técnicos altos, denotando que a gente precisa realmente de mais, a gente precisa de vocês, né? A gente precisa de mais engenheiros atuando nessa área, a gente precisa de mais gente trabalhando nessa área, precisa de mais gente especializada para cuidar desse tipo de empreendimento, porque tem espaço, tem lacuna, né? Tem problemas para serem resolvidos. Essa questão da legislação federal, né? Então, eu já comentei isso aqui, ela só cuida das barragens grandes, ó, se vocês olharem aqui embaixo, são aqueles critérios que eu comentei. Os 15 metros de altura, os 3 milhões de metros cúbicos de volume, reservatórios com resíduos perigosos, e se o dano potencial associado é médio ou alto. Então, esses são os critérios do Sistema Nacional, que não fazem uma radiografia adequada do setor, porque a gente tem muitas barragens menores, barragens que não têm resíduos perigosos, mas são grandes, tá? Quem faz o controle do governo federal é a ANA, então por isso é importante a gente reunir com a ANA para mexer nesse processo todo, no cadastro que eles fazem, mas hoje a regra do cadastro nacional é esse, são as grandes barragens, e anualmente, se vocês entrarem no site da ANA, vai estar lá o relatório de segurança de barragem nacional. Ainda não saiu a versão 2019, normalmente eles costumam sair no meio do ano seguinte. Então, o último está publicado lá, o de 2018, que saiu, na verdade, no final de 2019. E o de 2019 ainda não saiu, esses números que eu mostrei para vocês são desse último relatório. Qual que é a função da ANA nesse processo, né? É exatamente fazer a categorização de risco, né, para que ela possa ter uma fiscalização mais eficiente, fornecer diretrizes, né, para o Plano de Segurança de Barragem Nacional, e fazer a gestão de toda essa informação de segurança de barragem, essas 17 mil barragens que estão no cadastro dela, a responsabilidade de fazer a gestão dessas informações é deles. Em termos de domínio, para a gente entender, né, eu já falei para vocês sobre as agências, né, então as barragens, as hidrelétricas são fiscalizadas pela ANEEL, as de mineração, a ANM, e as de água para uso múltiplo, que não seja a geração de energia, são da ANA. De uma forma, pensando nos entes da federação, né, a União, ela tem para si como bens da União, né, os lagos, rios, cursos d'água de uma forma geral, então a água não pertence ao indivíduo, ao cidadão, não faz parte da propriedade privada, né, mesmo que você tenha um córrego passando ali, se alguém ganhar, por exemplo, num leilão, a concessão para construir uma hidrelétrica naquele rio, você não tem o direito de questionar. Ele vai te ressarcir, né, pela terra, pela área inundada, mas o córrego é de gestão, a água é de gestão da União. E, obviamente, é que isso está limitado aos rios, né, aos cursos d'água, que banham mais de um estado, que limitam estados, que limitam o território brasileiro, que passam por mais de um país. Aqueles cursos d'água que estão inseridos em apenas um estado, esses são geridos pelos órgãos estaduais. No caso, a SEMAD, por exemplo, ela gere os cursos d'água que tem seu curso apenas no estado de Goiás. Aqui em Goiás, particularmente, a ANA, ela subrogou também a competência nacional para a SEMAD. Então, os rios, os cursos d'água que fazem divisa de estado, ou passam mais de um estado, e passam por Goiás, quem faz a gestão da outorga de água, licenciamentos, também a SEMAD e a ANA não atuam especificamente no estado de Goiás. Essas aqui são as barragens que foram fiscalizadas, então, no último ano, de 2018, no relatório de 2018. Então, para vocês terem uma ideia, né, o governo federal fiscalizou 418 barragens e as secretarias estaduais 510. Isso é nada, né? Se eu somar 1.000 barragens que foram fiscalizadas, só as barragens de críticas, né, que tem os 2 indicadores altos, já dá próximo de 1.000. Então, a gente também não tem fiscalização. Isso não é culpa necessariamente das agências, porque, como eu comentei para vocês, elas estão muito sucateadas. Infelizmente, a engenharia foi muito deixada de lado nessas agências e não tem se renovado, não tem se investido em fazer uma boa engenharia e dar recursos de engenharia adequado para que seja feita uma gestão adequada de segurança, e isso também é uma das causas do colapso que a gente tem, falta de fiscalização. Aqui, como é que funciona, né, essa questão, a gente tem a equipe de segurança trabalhando no local, né, então, isso é
uma obrigatoriedade do dono, né, que ele tenha gente trabalhando no local. Esse dono vai fazer esses documentos para grandes barragens, né, faz plano de segurança, faz inspeção periódica, faz revisão dessa periodicidade e submete informações à ANA e aos demais órgãos. No caso, que os demais órgãos são a ANEEL, a ANM e os órgãos estaduais, por exemplo, como a SEMAD. Esse é o papel da portaria. A gente finalizar, eu vou apresentar os dados da portaria, então. Qual que é o objetivo da portaria da SEMAD? Encontrar a categoria de risco das barragens. De quais barragens? Todas. Todas. Né? E essa classificação de risco, eu preciso, então, desses dois indicadores. Categoria de risco e dano potencial associado, como eu já comentei. Categoria de risco, olha para dentro do empreendimento. Dano potencial associado, olha para fora do empreendimento. Juntei os dois, eu tenho a classe de risco do empreendimento. Essa é a classe de risco, né? A classificação de risco tem esses 4 níveis aí. Então, se o dano potencial associado é alto, né? Se ele é alto, acabou. Se você vai matar gente, se você vai causar um dano ambiental, se você vai desalojar pessoas, esquece. Você já é de alto risco. Né? Você já está na classe A. Né? Essa é a lógica da classificação de risco. E aí a gente tem níveis B, né? C e as de menor nível, as D. O que é importante do cadastro? É saber quem são e aonde estão essas barragens A. E como é que elas são, né? Você precisa saber o perfil dessas barragens. É para isso que serve um cadastro bem feito, para poder eu ter esse ranking, né? Poder fazer prioridade de fiscalização naquelas que realmente têm a maior classe de risco. Esses são os resultados, né? Foram cadastradas até o mês de junho, né, desse ano, o cadastro ainda está aberto até o final do ano, 484 barragens. Tá? O cadastro nacional tem registrado em Goiás 274 barragens. Então, de acordo com o governo federal, tem 274 barragens em Goiás. Até o mês de junho, tinham sido cadastradas 484, já é quase o dobro. Mas é quase o dobro de nada também, né? Porque o CREA fez um levantamento e a SEMAD fez outro. A SEMAD fez um levantamento por imagem de satélite, né, por imagem do Google. Eles rodaram uma rotina lá dentro do Google, identificando espelhos d'água. Então, o Google identificava por imagem espelhos d'água com área superior a 1 hectare. Então, superior a 10 metros quadrados. E essa rotina rodou no estado de Goiás e eles levantaram mais de 9.000 espelhos d'água com mais de 1 hectare. É claro que tem espelhos d'água que não vão ser barragens, né? Mas certamente um grande número desses espelhos d'água, e certamente tem barragens que têm área de espelho d'água menor que 1 hectare. Então, assim, o 9.000 é um valor razoável. E o CREA fez um levantamento no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Lá no CAR, que o produtor rural o proprietário, né, de propriedade rural tem que preencher, tem um campo lá que ele declara se ele tem barragem e quantas barragens ele tem, só isso. O CREA fez um levantamento nos cadastros do CAR de Goiás e tem 30.000 declarações de barragem que o próprio dono disse que tem. Então, assim, a gente ter 484 barragens declaradas é ainda muito incipiente, né? Para não dizer outra coisa, né? Acho que realmente foram cadastrados no site da SEMAD até junho 484. Bom, mas vamos analisar essas, pelo menos, que foram cadastradas, né? Certamente o número é muito maior. Mas dessas 484, o que interessa para a gente enquanto engenharia? O que interessa para todos nós como engenharia? Os municípios, né? Então, olha, os 3 maiores municípios com barragens, Cristalina, Lusiânia, Pontalina. Então, a gente tem aí os 20 municípios com mais barragens do estado de Goiás. Roberto, me ajuda aí, o que tem mais perto aí de você, desses aqui? Consegue ler os nomes? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui. Goiânia, Cristalina, Lusiânia e Pontalina. Vou pedir ajuda para os universitários aí. Qual dessas 3 cidades é mais próximo, gente? Ou dessas outras que estão aí que está próximo? Lusiânia ou Pontalina? Eu acho que Lusiânia. Lusiânia.
70 quilômetros, mais ou Nós menos. temos aí depois, ó, Goianira, Nova Crixás, Catalão, Ipameri. Eu acho que todas as outras são mais distantes do que Lusiânia, viu? Trindade. Trindade, mais à Trindade. frente, Sara. O que são essas duas barras? Jandaia. Essas duas barras aí, pessoal, são importantes já. Por exemplo, Cristalina, né? 88 barragens que foram cadastradas. Então, 88 foram cadastradas. E dessas 88, o 44 que está ali do lado, são aquelas que foram classificadas. Ou seja, que a quantidade de informação que foi colocada lá foi suficiente para classificar a classe de risco dela. Só metade, né? E as outras é bem menos da metade. O que é o vácuo que acontece aí? Que informação a gente pode tirar disso? Na portaria da SEMAD, eu não comentei, mas quem faz o cadastro, obrigatoriamente, é um engenheiro. Tá? Porque é uma falha da política nacional. A política nacional, ela deixa o dono cadastrar. Então, por exemplo, quem cadastra a barragem da Vale não é um engenheiro, não é um técnico. É o responsável da produção da mina. Então, ele omite informações importantes do ponto de vista de engenharia, porque ele não tem interesse de ter a produção dele embargada, paralisada, para ele fazer algum reparo. Então, isso é um risco demais. Então, a gente colocou na portaria da SEMAD que quem cadastra a barragem tem que ser um engenheiro. E ele faz a RT daquele cadastro. Então, obrigatoriamente, quem teve que cadastrar a barragem teve que contratar um engenheiro. Isso é oportunidade de trabalho, obviamente, para vocês, para engenheiros, né? Mas para a gente que vai analisar os dados, por que a gente colocou obrigatoriamente um engenheiro? Porque a gente quer ter credibilidade de informação, quer ter confiança de que o cara sabe responder aquilo lá. Quando a gente pede para classificar o vertedouro, né? Se é um vertedouro com controle, sem controle, soleira livre, soleira controlada, precisa de alguém que saiba fazer isso. Alguém que, no mínimo, fez uma disciplina de barragem, saiba responder essas informações, né? Porque quem é leigo no assunto não vai saber responder. Ainda assim, a gente obrigando que fosse um técnico da área, um engenheiro, para fazer esse cadastro, a gente pode observar que a maioria nem foi possível classificar. E quando a gente analisou os registros, é porque as pessoas não souberam responder as perguntas. E são perguntas básicas, são perguntas que estão na política nacional. Então, a gente já vê uma lacuna aí. Né? Mesmo quem está atuando na área precisa se reciclar, precisa se atualizar, porque ainda não tem um domínio completo das informações e de como obter os dados técnicos de uma barragem. Não consegue nem cadastrar. Esse cadastro, gente, tem 23 perguntas só. Não é mais nada do que isso. Perguntas técnicas, perguntas sobre a característica do material, são características do empreendimento. E ainda assim não foi possível classificar. Então, assim, existe uma lacuna técnica para trabalhar nessa área. O ano passado, e início desse ano, eu recebi muito contato para fazer exatamente isso, para fazer o cadastro de barragem. Então, é uma atividade profissional que a gente vai precisar cada vez mais. Né? Não só de fazer o cadastro, obviamente, fazer a gestão também da barragem. Outra coisa importante que aconteceu. Muito bem, daquelas barragens todas, né, das 484 que foram cadastradas, 296, como vocês podem olhar aqui, ó, por falta de dados, né, no preenchimento, não foi possível definir a classe de risco. Então, vocês observam que é um número muito grande, né? Então, apenas 188 foi possível classificar. Então, por falta de qualidade da informação, mesmo a gente colocando que é o engenheiro que tem que preencher, desculpa, deixa eu tomar uma água. Ainda assim, muitas barragens não puderam ser classificadas por falta de informação correta. As que foram classificadas, a gente tem o perfil aqui, ó. Então, o que é interessante para a gente? Começar a funilar o nosso crivo aqui, né? Então, dessas cadastradas, 44 tiveram classe de risco alto. Então, isso começa a ser uma informação importante. Bom, mais importante do que ter a classe de risco alta é saber onde elas estão. Essas que têm A, então as que têm classe A, a gente buscou os municípios. Então, elas estão basicamente em Cristalina, Catalão e Ouvidor. Então, isso aí é um raio de 100 quilômetros. Então, assim, para quem vai fazer fiscalização,
você direciona a fiscalização. As barragens, no caso, tem 12 em Cristalina, tem 6 em Catalão e tem 4 em Ouvidor. São municípios relativamente próximos. Lá estão as piores barragens de Goiás. Então, é para isso que serve esse tipo de informação. Então, você já direciona, já que só tem 2 fiscais, pega esses caras, põe 2 semanas para ir para lá, para aquela região. E faz todas as vistorias das barragens de nível A. Então, você consegue economizar recurso, né? Eu não vou gastar muito recurso no nível D aqui, ó. Né? Eu não vou gastar muito recurso no nível C, até porque a gente não tem, né? Você não tem esse recurso, nem financeiro, nem mão de obra, nem pessoal para fazer isso. Né? Dessas nível A, a gente ainda fez uma segunda análise. Lembrando que, ó, nível A está aqui. Só que dentro do nível A, eu ainda tenho aquelas que têm categoria de risco baixa, o médio e o alto. Na verdade, vocês concordam comigo que o pior mesmo é o alto, não é isso? Eu ainda posso fazer esse filtro, né? Ou seja, uma barragem que tem dano potencial associado alto, ou seja, ela vai causar, na ruptura, ela vai causar um dano muito, muito elevado, mas o critério técnico é aqui, ó. A categoria de risco, ela é que mede as características técnicas do empreendimento. E aí, se tecnicamente ele é muito bom, tem vertedouro, não tem problemas de patológico, então a probabilidade de ruptura é baixa. Mesmo que o dano seja alto, ele não vai romper. Então, o pior mesmo é o alto. Então, a gente filtrou. Aí, no alto, sobraram 6 barragens. Então, a SEMAD precisa usar essa informação. Ela tem pouca gente, pouco recurso, pouco tempo, aonde ela vai correr? Nessas 6 aí primeiro. Essas 6 primeiras são as piores de Goiás. Né? Em termos de perfil, para a gente entender, né, o perfil das barragens goianas, a gente já está terminando. Eu filtrei algumas das informações do perfil. Então, a primeira é essa aqui, ó, quanto ao material de construção. O que vocês observam? 386, que dá 78,8%, são barragens de terra e enrocamento. Então, o material mais utilizado é a barragem de terra e enrocamento. E você observa que, ó, teve gente que preencheu e não conseguiu dizer qual era o material de construção. 83 pessoas preencheram, são técnicos, são engenheiros, não conseguiram dizer qual é o material que foi utilizado. Se era concreto, se era CCR, concreto convencional, concreto massa, se era terra, se era enrocamento. Então, assim, um negócio meio inconcebível, né? Bastante inconcebível. Mas predomina as barragens de terra. No estado de Goiás, nós temos, com relação à altura, né? A altura do barramento, é uma informação importante, né? A altura do barramento. Como eu falei para vocês, a política nacional, o cadastro nacional só pega as barragens a partir de 15 metros. O que a gente observou aqui em Goiás? Que até 15 metros é a grande maioria das nossas barragens. Né? Até 15 metros tem 378 barragens, são 78,1%. Então, o governo federal não vai saber o que tem em Goiás, porque ele só olha as grandes. E, na verdade, elas estão aqui, ó. Olha a maioria delas, entre 5 e 10 metros. E se eu somar aqui a de menor que 5 até a de 0 a 15 metros, é quase 80% das barragens. Então, não adianta eu fazer um sistema de controle olhando só para o sistema nacional, porque não vai olhar as barragens com o perfil de Goiás. O nosso perfil não é das grandes barragens. Nosso perfil são as barragens de menos de 15 metros. Apenas 20% tem mais de 15 metros. Então, isso é importante a gente saber. Então, a SEMAD tem que fazer, cuidar dessas pequenas aqui. É esse o perfil que nós temos. E com relação à idade, a gente tem o seguinte perfil. As barragens com mais de 10 anos, então, a gente olhando isso aqui, elas são 71,9%, dá 348. Por que é importante a gente saber a idade? Vocês vão aprender com o Roberto detalhadamente essa questão, mas, do ponto de vista de segurança, os pontos críticos de uma barragem são principalmente a fase de construção e o primeiro enchimento. É onde mais acontecem os colapsos. É quando o terreno está se adequando, você forma um reservatório, então mudam as tensões, você satura o solo, a barragem começa a deformar, se compactar.
Então, assim, durante a fase de construção e os 2 primeiros anos, que ela vai passar pelos primeiros ciclos hidrológicos, pelas primeiras chuvas, né, é quando ela se consolida. Então, barragens com 10 anos ou mais, elas já passaram por bastante desaforo. Então, se elas não romperam, a chance de ruptura delas é muito baixa. Então, isso é bom, no nosso caso do estado de Goiás, porque nós temos aí quase 72% das barragens, são barragens já consolidadas. Consolidadas a velhas, né? De 10 anos ou mais. Então, isso é bom. Quanto mais antiga, óbvio, desde que tenha manutenção, né? Mas, assim, os aspectos, ela já passou muito desaforo, já passou vários períodos de chuva, e provavelmente ela já está consolidada. Esse é o resumo da ópera, tem só aí uma coisa que não pus o gráfico, mas que eu vou comentar aqui, ó, é um aspecto que a gente perguntou também no cadastro, era que nível de projeto que tem, né? Se tem projeto básico, projeto executivo, se tem as built da construção. Eu fiz alguns projetos de barragem nesses últimos meses para o Mato Grosso, para Goiás, e qual que é a informação que a gente obteve do cadastro? É que, na verdade, a maioria das barragens não tem projeto. Então, é mercado para vocês também, é perspectiva para vocês. A maioria das barragens ou não tem projeto nenhum, ou tem, no máximo, projeto básico. Isso dá 200 barragens. Mais da metade não tem nenhum projeto, ou tem só projeto básico, um rascunho. Então, projeto executivo, construção bem feita, controle tecnológico, isso inexiste. Então, existe um vácuo de controle, de possibilidade de engenharia muito grande, que ainda precisa ser preenchido. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Nós temos um cenário que, qual que é a leitura que eu faço? Precisamos de engenheiros para trabalhar na área de barragens, né? A gente não tem, muitos deles não têm nem condição de preencher um cadastro. As obras não têm projeto, não têm controle tecnológico, e estão rompendo. O perfil delas é um perfil pequeno, de barragens menores, de fazenda, de irrigação. Então, esse é um mercado que está pulverizado no estado inteiro, né? Porque em todos os municípios de Goiás nós temos uma produção agropecuária muito forte. Eu fiz uma consultoria recente, no final do ano passado, numa propriedade aqui de Goiatuba, numa propriedade para produção de cana, aí só tinha uma produção, é só cana. Eles têm lá 38 barragens. E isso não é exceção. Certamente tem muitas propriedades grandes no estado de Goiás, você vai ter mais de 10 barragens e você não tem nenhuma assessoria técnica. E, felizmente, as pessoas têm começado a perceber, pelos riscos que elas estão assumindo, de se tiver uma ruptura, os danos que pode causar, o prejuízo ser muito grande, começando a solicitar no mercado que se faça uma assessoria técnica, que faça uma vistoria, analise risco e faça uma gestão desses empreendimentos. O recado que eu queria passar era esse. Eu agradeço imensamente ao convite do Roberto e a paciência que vocês tiveram até as 22 horas para estarem ainda aí conectados, me ouvindo e discutindo comigo também esses aspectos. Agradeço enormemente, fico muito grato pela participação, Roberto, pelo convite e por estar presente hoje aqui. E fico à disposição, né, de vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho, ou se tiver pergunta, eu deixo também depois, o Roberto tem meus contatos também, se vocês quiserem depois alguma informação, um relatório desse, alguma coisa, eu passo para vocês, passo para o Roberto, e a gente vai conversando também. Beleza, Ricardo. Tem algumas perguntas aqui, então já vou aproveitar a deixa aqui e vou fazer algumas. O Chernovski perguntou sobre a questão dos rompimentos, qual o impacto que esses rompimentos têm causado aí na fiscalização e segurança, se o controle ficou mais rígido, nitidamente mais rígido, por exemplo. O que ficou mais rígido, principalmente, que teve condição de ficar mais rígido, a ANM realmente ficou mais rigorosa, né? A gente observou nas conversas lá em Brasília, eles estão com várias iniciativas, contratando gente, né? Naquela foto que eu mostrei, inclusive, eles não tinham, aqui em Goiás a gente não tinha engenheiro na ANM, né? Só tínhamos técnico de mineração, então eles estavam trazendo de São Paulo um engenheiro para compor a equipe aqui de Goiás. Enfim,
nessa área da mineração e da parte elétrica, do setor elétrico, a fiscalização ficou mais intensa, sim. Para a água, né, para múltiplos usos, a gente não teve melhoria na SEMAD, realmente o quadro continuou muito baixo, eram 2 pessoas, e aí mudou agora esse ano, né, agora é só uma. Então, assim, não teve melhoria nenhuma, né? Tinham 2, eles botaram acabou mudando de área e ficou só um. Então, assim, o que a gente propôs nessa parceria com a SEMAD, né? Entendendo que isso é uma atividade que realmente eles vão ter muita dificuldade de fazer, a gente conversando junto com o CREA, né? O que o CREA propôs para a SEMAD? A gente está analisando esses dados em parceria, né? Por exemplo, eu tenho acesso direto a esses dados lá no servidor da SEMAD. E qual que é a nossa proposta? Como todos esses cadastros obrigatoriamente têm que ser feitos por engenheiro, eles têm uma RT. Se tem um engenheiro e tem uma RT, o CREA pode fazer fiscalização. Então, o CREA vai disponibilizar para a SEMAD a estrutura de fiscalização que o CREA tem. O CREA tem mais de 100 fiscais distribuídos pelo Estado, né? Fiscais de forma geral, né? Mas tem mais de 100 fiscais, são 37 inspetorias distribuídas pelo Estado, e se tem uma atuação e tem um profissional, o CREA tem a possibilidade de fazer a fiscalização. Então, a ideia é que o CREA auxilie na fiscalização. Então, se tem um empreendimento com grande risco, o CREA pode ir lá e solicitar que o engenheiro converse com o investidor, converse com o empreendedor e apresente um plano de segurança, né, em parceria com a SEMAD. Então, em termos de fiscalização, o que foi proposto é disponibilizar a infraestrutura do CREA para auxiliar a SEMAD, porque realmente eles não têm condição de fazer uma fiscalização por falta de pessoal mesmo, falta de recurso humano, recurso de logística, e aí o CREA está propondo fazer essa parceria para auxiliar na fiscalização. O CREA não pode fiscalizar a barragem, né? Porque isso tem prerrogativa de lei, que é da ANA e da SEMAD. Mas se existe um profissional de engenharia atuando, o CREA pode fazer uma fiscalização. Então, casou muito bem, porque aí é necessário que tenha um profissional e, quando não tem um profissional, o CREA acaba atuando também pela ausência do profissional, no caso. Né? A articulação ela foi nesse sentido, Roberto, uma contrapartida, né? A SEMAD botou na portaria a obrigatoriedade de ter um engenheiro, o que abre mercado para engenharia, e o CREA tem que ter essa obrigação, né, de criar mercado para novos engenheiros. Então, o mercado foi criado, a possibilidade de atuação foi criada. Em contrapartida, o CREA auxilia a SEMAD na fiscalização, porque uma vez que tem um profissional, o CREA pode ir lá fiscalizar a atuação do profissional, não necessariamente o empreendimento. Muito bom. A Rivanda perguntou sobre o caso da barragem que não passa na fiscalização. Como que funciona o processo? Ele é notificado, já é multado desde o início? Tem algum prazo para que resolva o problema? Na prática, aí, como que funciona, Ricardo? Eu preciso entender o que é o não passa na fiscalização. O que ela não está cadastrada, que não tem, nós não conseguimos dados, é isso? Isso mesmo, a Rivanda confirmou aqui. Ok, então, assim, o cadastramento, Rivanda, ele está aberto até o final do ano. Lá na portaria está escrito o seguinte, você tem uma barragem clandestina? Ok, nós não vamos te punir por estar coletando água de maneira irregular, né? Você não tem uma outorga de água, você não tem licenciamento ambiental para construir, mas você construiu, ou você comprou uma propriedade e tem uma barragem. Então, até o final do ano, está sendo oferecida uma isenção de qualquer ônus para quem cadastrar a sua barragem. A partir do final do ano, se você não cadastrar e ela for identificada, por exemplo, por satélite, né? A ANA vai mapear isso. E aí, se encontrar uma barragem não cadastrada e a ANA for lá, ou a SEMAD for lá e fiscalizar e tem a barragem, aí você vai ter todos esses ônus. Vai ter multa ambiental, vai ter, se você tem outorga de água e não cadastrou a barragem, você vai perder a outorga. Se você tem alguma licença, por exemplo, para operar um pivô, uma licença ambiental para operar um pivô de irrigação, e você não cadastrou a barragem, você vai perder a licença. Então, os ônus vão ser os mais diversos. Vai ter o processo administrativo, multa e perda das licenças e da outorga de água. Então, essa é a punição que quem não cadastrar vai estar assumindo o risco, né? Porque todos têm sido informados, né? A SEMAD fez questão de divulgar
nas cooperativas rurais, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na Secretaria de Agricultura. Então, em tese, todo mundo sabe que tem que cadastrar suas barragens. Certamente, muitos não vão cadastrar confiando na impossibilidade de fiscalização, né? Assim, nunca me fiscalizaram, nunca souberam que eu tenho uma barragem, e vai continuar assim. A gente espera que a fiscalização seja mais eficiente, né? Que a gente consiga, agora com imagem de satélite, com parceria com o CREA, daqui a pouco, fazer uma fiscalização, porque quem assume esse risco, não assume o risco só para si, ele assume o risco de causar danos a terceiros, e isso não é justo com quem não sabe que está correndo esse risco, né? De repente, você tem uma residência, você tem alguma coisa próxima, e não sabe que tem uma barragem ali num córrego lá jusante, que se ela romper, ela vai levar a sua casa, vai matar seus filhos, vai te matar. E outros estão assumindo esse risco por você. Então, a punição, ela tem que ser exemplar. Essa é uma das grandes falhas que nós temos no Brasil, não se pune, né? Mas se vocês olharem as matérias sobre essa ruptura da barragem de Goiatuba, do início desse ano de 2020, vocês vão ver que a coisa começou a mudar. Porque a primeira multa que a SEMAD deu no proprietário lá foi de R$ 2 milhões, só por danos ambientais. Depois que foi feito o processo e foi quantificado os danos materiais, eu conheço o delegado que fez o processo, é o delegado Luciano, eu participei de uma entrevista com ele num canal de TV aqui em Goiânia, e o parecer do delegado do meio ambiente já mandava sequestrar R$ 10 milhões para ressarcimento do município. Então, assim, no mínimo, uns R$ 12 milhões ele tomou de prejuízo. Então, contratar um engenheiro para fazer a legalização, a regularização, cadastrar, sai muito mais barato. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso, que é mais barato manter uma barragem segura do que pagar o preço de uma barragem rompida. Muito bom. Agora, aberto para perguntas aí, gente. Quem quiser ativar o áudio, por favor. Ô, Ricardo, teria como o senhor disponibilizar para a gente esse questionário que é respondido pelos responsáveis das barragens? Eu posso, mas até sugiro uma outra coisa. O cadastro é aberto a qualquer pessoa da engenharia, né? Eu acho que ele está pedindo algumas informações, mas ele ele libera o cadastro. Mas eu posso passar, porque são dados que estão na política, as perguntas estão lá na política. Eu mando a política para vocês, para você ter todas as questões que são respondidas, que devem ser respondidas, né? Mas eu até peço para algumas pessoas fazer o seguinte, fazer um cadastro simulado. No site da SEMAD, permite que você faça um cadastro simulado, você só não precisa finalizar o cadastro, né? Só para não poluir a amostra com uma barragem que não existe. Mas é possível você fazer essa simulação e ver todas as perguntas diretamente. Deixa eu ver aqui. Só para vocês observarem, eu abri aqui o site da SEMAD e deixa eu ver aqui. Eu só digitei no Google SEMAD Cadastro de Barragens. Vocês estão vendo aí a página do cadastro? Sim. Então, aí assim, você se cadastra aqui, né, pede para cadastrar aqui no botãozinho amarelo, ele vai pedir alguns dados seus, pessoais, né, e você entra depois com o cadastro e vai seguindo as páginas, ele vai te perguntando exatamente dados sobre a barragem, a localização geográfica, tudo aquilo que a gente precisa ter para se informar. Mas como essa informação está na portaria, eu mando para vocês sim. Mas quem quiser atuar depois, já estamos quase no final do curso, né? É até uma boa, você se cadastra aí, já simula, já sabe como é que cadastra, e oferece atividade para quem conhecer propriedades rurais, propriedade de área que tem barragem, é um serviço que, com o que vocês vão aprender na disciplina, certamente vocês serão capazes de fazer. Certinho, obrigado.
Ok. Bom demais. Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitar aí a oportunidade. Eu tenho. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Só uma coisa que surgiu aqui, no caso, assim, visando a possibilidade de surgimento de uma empresa que poderia prestar serviço para a Ana, talvez, realizando esse cadastramento. Só usando um exemplo que é mais conhecido nosso aqui, como seja o Pix, né, que faz georreferenciamento de cidade, que presta serviço, né, para o Estado, para alguns municípios. Você acha que está muito tarde para acontecer isso e acabar prestando serviço para a Ana e realmente vai ser do jeito que está sendo agora, o cadastramento, tudo? Então, a gente está fazendo, nós conseguimos implantar essa proposta, obviamente, em Goiás, pela facilidade que a gente tinha ali do grupo do Confer, né? Nós tínhamos pessoas do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná e do DF. Então, a gente optou por implantar essa forma de análise, primeiro em Goiás, pela proximidade que a gente tinha com o pessoal da CEMAD. Mas a nossa perspectiva e a nossa intenção é que isso vire uma política nacional, Vitor. Não se consegue fazer gestão de nada se você acreditar que tem 17 mil barragens no Brasil, é brincadeira, né? Você nunca vai conseguir controlar nada. Então, assim, é necessário que se faça isso, que se faça um cadastro obrigatório, compulsório, que cobre que seja de um profissional, mas para isso a gente precisa primeiro ter bons resultados aqui em Goiás, então no final do ano, com o cadastramento fechado, provavelmente logo no início do ano a gente vai fazer uma análise e vai levar isso lá em Brasília para conversar com o pessoal da ANA e ver se eles topam fazer isso pela ANA. E aí você vai abrir essa frente de cadastro e de análise, de ter um responsável. Qual que é o cadastro é só o começo, Vitor. A proposta, na verdade, é que se o proprietário já te contratou para fazer o cadastro, que ele te mantenha como responsável técnico da barragem. É bom para o dono, porque se no futuro até houver um colapso, ele vai poder dizer assim, não, mas eu tenho o Vitor como meu responsável técnico, ele é o responsável pela barragem. O que hoje acontece é que gente leiga, dono da barragem, fica como responsável de empreendimento de engenharia e acha que isso está correto, isso está errado. Empreendimento de engenharia tem que ser responsabilidade do engenheiro. Então, a gente quer que no futuro, cada barragem que tiver nesse cadastro tenha um RT. Como tem uma obra de construção, como tem algumas empresas, por exemplo, no setor que eu trabalho, né, de barragem para o setor elétrico, toda barragem, por exemplo, a usina de Corumbá. A usina de Corumbá, eu sou o RT da parte civil. Aí tem um outro colega que é o RT da parte mecânica e um outro colega RT da parte elétrica. Pronto. Eu vou lá em Corumbá 3 a 4 vezes por ano para fazer a vistoria da parte civil. Isso precisa ser regra para todas as barragens, não é só para as barragens do setor elétrico. Mesmo que seja uma barragem pequena, de 10 metros, é um reservatório para um pivô, eu tenho certeza que se ela tiver um responsável técnico que vá lá 2 vezes por ano, 1 vez por ano, observar essa barragem, isso é um acréscimo de segurança para a sociedade enorme. E é um custo muito baixo para o empreendedor ter a assessoria de uma empresa ou de um profissional que faça essas vistorias periodicamente. Carlos, eu passei a política, eu passei a portaria para o Roberto agora no WhatsApp e lá tem todas as questões que devem ser respondidas. Aí o Roberto encaminha para vocês. Certinho, obrigado. Recebeu aí, né, Roberto? Valeu, Ricardo. Beleza, recebi, já encaminhei no grupo deles também. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? O Ricardo está em casa mesmo? Está todo mundo em casa, né, Ricardo? Está todo mundo em casa. O pessoal costuma... Aqui, Ricardo, só te passar aqui um panorama para a gente já, então, caminhar para o final. A cidade de São Luís de Montes Belos, ela acabou virando aqui um polo acadêmico nesse sentido, porque a instituição, ela recebe alunos por volta aí de um raio de 40 municípios. Né? Alguns desses alunos estudantes acadêmicos, acabam mudando para a cidade de São Luís. Mas a cidade de origem deles mesmo, aqui pega um raio de 150 a 200 quilômetros e acaba pegando um volume considerável de cidades. Aqui a gente tem, por exemplo, Fernando de Mossames, Chernovski de Firminópolis, a gente tem alunos aqui de Turvânia, tem alunos de Corvo do Mundo. Então pega um raio aí
enorme, sabe? Então é interessante porque acaba que cada um atua aí em um município, né? Quando a gente tiver aí um espaço, aí vai ser interessante porque vai se distribuir em uma grande região. Então o leque de oportunidades é enorme, sabe? Então bom demais esse. Que bom que eu deixei livre, né, para o senhor trazer o tema, porque foi um tema aí que casou muito bem com a disciplina, até mesmo porque é uma lacuna aí que virá, com certeza, para os próximos anos, e é uma oportunidade enorme para ele, né? Bom demais. Se a gente pensa, se a gente, assim, de uma forma geral para todos, né? Mesmo que vocês não sejam, depois, futuramente, engenheiros exclusivos da área de barragem, é uma competência que vocês vão ter a mais. Mas se a gente puder ter, por exemplo, um engenheiro a mais em cada município desse, que sabe fazer um cadastro, que sabe inspecionar uma barragem, que sabe analisar risco de barragem, imagina o ganho que o Estado tem em colocar um profissional em cada município desse, cuidando das propriedades rurais da região e prestando serviço, obviamente, ganhando o seu dinheiro com engenharia, mas, obviamente, contribuindo para a sociedade de uma forma muito importante, né? Cuidando da segurança de uma forma, de um empreendimento de grande porte, que, normalmente, quando tem os acidentes, causam um grande prejuízo. Eu até tive um relato de um ex-aluno agora recente, que ele mudou para o Mato Grosso, e ele está trabalhando com isso lá. Ele abriu uma empresa, e aí ele já faz o serviço completo, né? Ele conseguiu comprar umas máquinas, então ele faz a inspeção, ele faz o cadastro, a análise de risco, e quando tem melhoria, ele mesmo já faz. Nossa, é um negócio fantástico. Ele manda umas fotos lá, faz vertedouro, constrói vertedouro, arruma a questão de vazamentos, arruma sistema de impermeabilização, e virou o métier dele, né? Está trabalhando direto com barragem, porque é um estado também que o agronegócio é muito forte, e a presença de barragem de terra para irrigação é enorme. Ele está muito contente lá, está atuando na área, está especificamente corrigindo os problemas de barragem, né? Então, a gente fica muito feliz porque é uma contribuição, na verdade, para todos, né? É menos possibilidade de acidentes. Legal, bom demais. Ele é da PUC, Ricardo? É um ex-aluno da PUC. Talvez eu até conheça. É possível. Depois eu te mando o contato. O nome de cabeça que eu não estou lembrando, não, mas eu acho ele rapidinho aqui. Beleza. Então, Ricardo, em nome da turma, eu quero agradecer aí a disponibilidade aí, o show que foi, muito bom mesmo. Muito obrigado, Ricardo, pela disponibilidade de sempre aí. Eu sou muito grato por ter aí o senhor como um contato, né, uma referência para mim aqui. Sempre cito, né, inclusive, os materiais, as fotos. O Gambale teve uma participação aqui com a gente também. Então, é bom demais, assim, reviver essa turma. Em breve, acredito que daqui 1 mês ou 2, acredito que a gente terá aí a participação do Miller, que foi estagiário de Furnas também, foi para Macafé, que eu sou membro dele. Então, bom demais, sou muito grato aí, quero agradecer a turma e deixar aí o espaço aberto para, se alguém quiser aí uma última pergunta, uma última palavra, tá? Ricardo, muito obrigado, viu? Qualquer situação, a gente está por aqui à disposição. Que bom. Eu agradeço também e me coloco à disposição para futuros bate-papos, aí, futuras conversas. Fico à disposição de todos. Beleza, bom demais, pessoal, e agradecendo aí pelo chat aí, mandando aí um agradecimento e elogiando a palestra. Que bom, eu agradeço. Cara, então, até mais, viu? Abração. Um abraço, então, pessoal. Um abraço para todos. Tenham uma boa noite. Bom final de semana também. Quase sextou. Não, quase sextou já. Quase sextou. Até mais, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Beleza, obrigado. Até mais. Bom demais. Para os que ficaram aí até o final, né? Todo mundo aí ficou nesse finalzinho, já está com frequência registrada, beleza? Ponto extra. Agora já... Como é que é, Gabriele? Agora nós já pode ir embora. Beleza, meu. Próxima aula desconto de 25 minutos. Próxima aula desconto, hein? Fala sério, que oportunidade, hein? Foda. Uma coisa que não é oficial ainda, não está registrado, os profissionais do mercado não sabem,
Então, vocês vão ter um tempo aí para se organizarem, se prepararem, porque com certeza vai ser uma demanda que vai surgir aí para os próximos anos. Então, já começa a fazer contato aí com os fazendeiros da cidade, já começa a movimentar, o pessoal é sempre lento para criar coragem para fazer os investimentos necessários. Então, vocês têm um ano aí de captação de potenciais clientes, para assim que vocês formarem aí perspectivas de renda, né? Pensem nisso. Beleza? Faltou pergunta do Luiz Alberto, mas a pergunta dele era boa. Qual que é? Aí no chat. É a segunda vez que pula a pergunta mesmo. Passou batida a pergunta do trabalho, foi mal, sabe? Pois é, sacanagem, hein, moço? Luiz Alberto, não é pessoal, cara. Já pode ir embora? Tchau, obrigado, Gabriel. Tchau, obrigado. Até semana que Próxima aula a vem. gente tem 26 Vou minutos sair, de Roberto? desconto, viu? 26 Uai, não, se tem já meia hora. Tchau, Se já obrigado. tiver, Obrigado por isso também. Tá bom. já teve intervalo a mais, já, tá no lucro. Nossa, claro que não. Próxima aula eu quero 26 minutos de Aula passada, menos, viu? aula passada eu liberei mais cedo, agora eu libero mais tarde, ó. Não quero saber. O que foi passado é passado. O que foi agora, eu quero saber que semana que vem tem 26 minutos. Semana que vem, então, eu vou falar a mesma coisa que você falou agora sobre a aula de hoje. Não, a gente tá tendo compromisso. A gente não tinha compromisso de descontar aquele passado agora, na de lá. Não tá dando compromisso nenhum. O senhor tá ficando malandro, viu? Ô, Roberto. A risada do Micael na Bacena aqui. Tá no mudo, mas eu ouvi aquela risadinha dele. A Rena Furim. Alguém falou mais alguma coisa aí? Obrigado, gente, por ter ficado até o final aí. Parabéns para vocês. De nada, Roberto. tchau, obrigado e até mais. Tchau, ponto extra aí, que vai ter, não? Tô só esperando mais pessoas saírem, cara. É, que era Ponto extra. Roberto, deixa eu te perguntar. Pode falar. Roberto, deixa eu te perguntar. Eu não tava no começo da aula por causa que minha internet tava ruim desde aquela quinta-feira passada. E aí eu só consegui entrar agora pra palestra. E eu não peguei esse negócio dos trabalhos, essas coisas. Eu não entendi. Os meninos colocou lá no grupo, mas eu não entendi. Você podia Entendi. repetir pra mim? Repito, mandei aí no chat de novo o que vai ser avaliado. Ó, dá uma olhadinha. Aí, esses tipos de barragem está relacionado com o conteúdo, que é da aula em si dos tipos de barragem, e também com um pouco do que o Gambale falou. Os reservatórios de acumulação também é um conteúdo que foi dado depois da palestra do Gambale. Ela é bem curtinha, mas ela é um assunto amplo, mas que acaba que você consegue definir objetivos bem precisos, assim, os tipos, né, dos reservatórios de acumulação. Esses critérios de projeto de barragem está muito relacionado com o documento que o próprio Ricardo me enviou e eu enviei para vocês, né? Que é a portaria, porque quando a gente sabe como avaliar uma barragem, naturalmente a gente sabe quais são os critérios que a gente tem que considerar no projeto de barragens. Então, tá tudo junto, tá? Que eu não quis perguntar exatamente, Carlos, vai ficar para a pesquisa de vocês aí. Eu abri para perguntas, vocês não quiseram fazer as perguntas, então, assim, ó, lavei minhas mãos, né? E essa participação em palestras, Ivandro, você não tem que fazer nada, está relacionado com a frequência dos alunos que assistiram às palestras nos dias em que as palestras aconteceram, tá? Então, eu tenho o meu controle de frequência dos dias de palestras, então tá tranquilo, né? Ele não falou que podia mandar o número dele, nem vem. Ele não Obrigada, Falou Alberto. sim, moço, falou sim. Valeu. E aí, Wanda, um modelo de trabalho e enviei lá um modelo de TCC para vocês usarem como parâmetro, tá? Não precisa ser exatamente naquela estrutura, mas só para vocês terem um norte. Aí é pra semana que vem ou até a N1? Ou como é que É até o período da N1, da avaliação, né? Que acontece na primeira semana de outubro. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá? Valeu. Tchau, Boa até noite. mais. Tchau, obrigado. Eu estou esperando aqui, né? Porque eu estou agora com uma parceria aí com o UniMB Depressão, então eu estou esperando para ver se vai ficar aqui algum aluno depois que a aula encerrar. Vocês podem sair aí à vontade, tá? Só estou esperando aqui o Matheus, o Celino, o Vitor, né? Falou, Roberto, um abraço. Falou, Vitão. Ô, Vitor, fazer a barba, hein, cara? Falou, Carlinhos, falou. Fazer a barba, hein, Não, meu? vou fazer, não. Ó, tá Meu feio. Deus, até mais vocês. Deus Falou, também. Celino.
Roberto, só tirar uma dúvida aqui, antes que você tire esse print aí, vai ter estudo dirigido? Vai. Estudo dirigido. Vai ser atividade, né? O pessoal chama de estudo dirigido, mas aí eu vou colocar esse trabalho lá, tá? O trabalho em si entra como uma atividade que compõe um estudo dirigido, tá? Eu vou colocar ele no ABA lá. Falou que vai ser... Uhum. Isso, vai mas ficar esse bem trabalho que eu enviei no chat. É esse trabalho que eu enviei, são esses 3 trabalhos que eu enviei no chat, entendeu? Só que eu vou formalizar lá no ABA, mas já podem ir adiantando com o que eu passei aí. Uhum. Para ir pesquisando já dá, só para entender melhor o que vai ser cobrado, mas já dá para ir pesquisando aqui sobre o assunto. Entendi, faz uma pesquisa, né, um levantamento, usa o modelo do trabalho de TCC, porque aí lá você tem que buscar os objetivos, justificativa, a metodologia, as referências, tudo isso aí está dentro do modelo de TCC. Depois eu vou olhar lá, mas eu vou dar uma olhada. Tranquilo, qualquer coisa a gente vai conversando. Vou esperar Valeu demais. Vou esperar o Matheus Felipe voltar. Da vez é dele hoje, né? Então, Roberto, boa noite. Boa noite, até mais. Até mais. Valeu. Matheus, bora? Bora, Roberto. Eu até tirei um print aqui, ó, de quem fica depois que a aula termina. Beleza. Falou, boa noite pra você. Boa noite, Matheus. Tudo de bom, cara? Hoje não deu problema. Como é que é? Hoje não tive problema. Com a internet? Assim, eu caí uma vez só, mas porque a energia acabou aqui e voltou rápido. A minha também caiu. Pois Minha também caiu. Eu moro aqui no setor rodoviário. Onde você mora? Rodoviário. Pois é, então é por isso aí. Você mora perto daqui. Pois é, foi você que acabou com a minha energia. Deu certo. A culpa é sua. Obrigadão, hein? A culpa é sua, então. Falou. É nada. Boa noite. Tudo de bom, Matheus. Abração.